Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais profundos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Esses 2 versículos apenas por enquanto. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Tua poderosa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Não deixe a gente sair daqui da mesma forma que a gente chegou. Nos ajuda, Senhor, a lidar com as distrações, com o calor, com o sono. Nos ajuda, Senhor, a olhar para aquilo que realmente é importante, é imprescindível essa noite, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim. Amém. Você tem boas lembranças da sua infância? É bem verdade que a maioria de nós não tem uma infância, talvez, de filme. Quando nós começamos a pensar e a lembrar daquilo que vivemos enquanto crianças, talvez a nossa memória venha algumas coisas pesadas, venha algumas circunstâncias talvez até traumatizantes. Principalmente se você é como muitos aqui de nós, inclusive eu não vim de um berço cristão, eu não vim de um lar cristão. Eu cheguei à fé aos 16 anos de idade. Deu tempo de sofrer muita coisa e também fazer os outros sofrerem também muitas coisas. Como toda boa mãe, a minha mãe dizia quando ia falar sobre mim: não, esse aqui não incomoda. Mas eu sabia que não era verdade, porque eu incomodei muito. Antes de Jesus, que fique claro para aqueles que já estão pensando, até o pastor. Não, mas antes de Jesus. Agora, quando nós pensamos sobre as lembranças que nós temos, quanto mais a gente pensa sobre isso, mais fundo nós somos levados a lugares que nós não gostamos tanto de visitar, dentro da nossa consciência. Talvez você tenha lembranças realmente escuras, palavras ditas que machucaram você, ou até mesmo palavras não ditas que até hoje ecoam como uma falta dentro do teu coração. Certamente, há tantos traumas físicos, psicológicos, emocionais dentro de nós. Todos nós carregamos algumas coisas acerca disso. Rótulos que as pessoas nos colocam. E muitas vezes nós até afirmamos que já superamos isso. Mas é quando somos colocados no fogo, justamente nessas áreas específicas, é evidenciado de forma escancarada que há uma falta em nós, que há uma dor em nós, há uma ferida em nós. Aos adultos, isso deve soar, deve chegar ao seu coração como uma advertência, como uma exortação, como um encorajamento. Olhe para trás, tem uma geração vindo atrás de você. Nós olhamos para os nossos pais, falando isso de forma genérica, olhamos para os nossos pais e vemos que sofremos tanto nas mãos deles, ou por não estar nas mãos deles, sofremos. Devemos olhar para aqueles que estão vindo atrás de nós, então, a próxima geração. E fazer assim como o Júnior, de forma oportuna, está passando, segurando a mão do seu filho, ensinando qual é o caminho que ele deve trilhar. Essa é a responsabilidade que nós adultos temos com a próxima geração. Talvez você não tenha filhos, mas você tem sobrinhos, você tem netos, você tem pessoas que te cercam que são mais novas.
Você tem pessoas que te admiram, que você nem sabe, mas que você é referência para essas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, adulto, dobre seus joelhos um pouquinho mais para que seus filhos o vejam. Para que essa próxima geração veja. Ore um pouco mais, leia um pouco mais a Bíblia, santifique um pouco mais o seu falar. Para que essa geração que está vindo atrás de nós seja impactada por um padrão diferente daquilo que nós recebemos. Que o cajado que a gente passa, que a gente vai passar para a próxima geração, não seja necessariamente igual àquele que nós recebemos. Eu não sei você, mas eu não posso passar aquilo que recebi para minha filha. Talvez até aqui você concorde, mas não basta você concordar. Você precisa tomar uma atitude a respeito disso. E hoje é dia de atitude. Eu brinquei no mês de dezembro sobre a cor da camisa branca, né? Que não adianta a gente passar a virada aí com camisa branca, se a gente não tomar atitude, se a gente não tomar decisão, isso não muda nada. Quase que eu vim hoje com a camisa branca. Daí ia ser a Rebeca, o Fernando aqui de camisa branca, mais eu de camisa branca. Aí ia parecer até que foi combinado. A verdade, a maioria de nós, pelo menos eu acredito, né, se não todos, nós não cremos nessas coisas. Mas também não tomamos uma atitude diante daquilo que nós afirmamos que cremos. Quais são as lembranças que você tem do seu passado, da sua infância? São lembranças ruins, certamente, algumas, porém não todas. Como eu disse, eu não tive uma infância de filme. Eu não tive uma infância que outras crianças iriam invejar. Mas certamente eu tenho inúmeras lembranças boas. Lembranças maravilhosas, lembranças gostosas. Lembranças que quando vem à mente, elas fazem um carinho no coração. Quando eu era criança, a minha mãe morava do lado da casa da minha avó e do lado da casa da minha avó morava uma tia minha. A minha mãe tinha 6 filhos, essa minha outra tia tinha 8 filhos. A gente se criou no meio de um monte de primo. Era uma rua sempre movimentada, as outras casas da rua também tinham muitas crianças. Então a gente brincava de todas as brincadeiras conhecidas, inclusive aquelas que não são conhecidas, porque a gente inventava muita coisa também. Mas certamente, a brincadeira que mais gostávamos era a brincadeira do esconde-esconde. Quem já brincou de esconde-esconde, levanta a mão. É algo familiar para todos nós. Era uma brincadeira que nós gostávamos. E essa brincadeira, ela molda o caráter da gente. Ela revela muito sobre quem nós somos. Você que já brincou de esconde-esconde, você se lembra que no meio daquele mundaréu de criança tinha uma criança chata. Você lembra da criança chata, do amigo chato? Se você não lembra do amigo chato, eu vou te dar uma triste notícia. Era você. O amigo chato era aquele que na hora de brincar, na hora de correr para se esconder, ele adorava. Basicamente, a regra é que quando a última pessoa era encontrada, essa pessoa ela tinha então que fechar. Enfim, as regras podem mudar dependendo do lugar que você se encontra. Mas tem uma pessoa que ao ser encontrada, ela que agora vai fechar. Você lembra dessa expressão, né? Ela que vai fechar, ela que vai contar para poder procurar os outros. E a gente gostava de correr, de se esconder, de ficar vendo o outro que estava fechando, ficar procurando feito tolo, aqueles que estavam escondidos. Ninguém gostava assim de fechar. Aí tinha aquela criança chata que na hora de se esconder, ela estava toda animada. Uhul! E aí quando ela era encontrada, e era a vez dela cumprir essa missão, ela dizia assim, parei, não quero mais brincar. Não, mas espera aí, tu não pode parar agora, a brincadeira precisa de alguém para fechar. Não, parei, eu não quero brincar. E aí sentava, como dizia minha tia, com o beiço que dá para fazer um bife. Sabe o que é beiço que dá para fazer um bife? Aquele beiço espichado assim? Emburrada, e não queria brincar. Aí alguém, uma alma nobre, honrosa, levantava e dizia assim, eu fecho. Se sacrificava pelo grupo de amigos. E aí ela então e fechava. Quando começava a contar, a chata da história levantava e dizia, agora eu vou brincar. E voltava para a brincadeira. Toda brincadeira tem alguém chato. Se você não se lembra dessa pessoa chata,
Com certeza era você. Você era a pessoa que seus amigos olhavam e diziam, ó, o chato, vou ter que fechar na vez dele. Quando nós começamos a lembrar da nossa infância, e somos capazes de rir de algumas das nossas lembranças, algo começa a tomar o nosso coração. Uma alegria, um desejo, talvez até de voltar para aquela época. Mas não dá mais. Não dá mais. Ainda que você se aventure como adulto em algumas brincadeiras, não dá mais. Você não é mais criança. Você cresceu. Você é adulto, você é adolescente. Eu falo para os adolescentes, eu não vou tratar vocês como criança. Vocês cresceram já. Tem muito para crescer. Mas vocês já não são mais crianças. Certa vez o meu tio, tem gente que tenta ainda brincar com criança. O meu tio foi brincar com a gente, jogar vôlei. Já era 2h da madrugada, dia 1º de janeiro de algum ano lá que eu não me lembro. Já era 2h da madrugada e numa dessas ele foi tentar ir numa bola e quando ele foi na bola, a bola veio para nós e ele não voltou mais. Ele tropeçou num cordão e caiu para dentro de acho que era uma plantação de milho, sei lá o que era, sei que ele sumiu. E ele começou a gritar. Fomos socorrê-lo. No outro dia, a gente encontra ele com a perna inteira engessada. Ele quebrou a perna em muitos lugares. Então assim, ainda que você tente se aventurar brincando, tome cuidado, pode trazer algumas consequências, você não é mais criança. A vida real também funciona desse jeito. Em algum momento ou outro, a vida chega e te diz assim, cheguei. Acabou a brincadeira. Talvez a gente não consiga definir exatamente qual foi o momento onde nós deixamos de ser criança e passamos a ser adultos, mas esse momento chegou. Alguns negam. Há aqueles que ainda com seus 18, 19, 20 anos, 30, 40 anos, pasmem, 50 anos, ainda continuam vivendo como eternos adolescentes. Dá uma certa repulsa de gente assim, não dá? Eternas crianças que não assumem as suas responsabilidades, que deveriam assumir. São essas pessoas que muitas vezes vêm na igreja, enxergam um copo no chão e dizem assim, eu não vou juntar, tem quem junte. Elas enxergam uma luz ligada que não deveria estar e dizem assim, eu não vou apagar, tem quem apague. Eu não vou varrer o chão, tem quem varra. Aquilo que nós somos lá fora, é claro, vai refletir aquilo que nós somos aqui dentro. Nós não podemos fugir das responsabilidades que a vida nos apresenta. Talvez você sonhou em entrar esse ano de 2024 sem dívida nenhuma. E certamente, provavelmente não conseguiu. Existe dívida e existe compromisso. Espero que você não esteja endividado. Os compromissos mensais, acredito que todos nós tenhamos. Agora, eu vi esses dias passeando por uma rede social. Não sei se você tem um dedo bobo, que nem o meu, que às vezes você fica ali passando na rede social, passando, e quando você vê, está quase hora já ali. Talvez você tenha alguns momentos assim, que bate uma bobeira na cabeça. Não, pastor, eu não tenho. Me aplica. E numa dessas, passando por essa determinada rede social, apareceu lá um camarada dizendo assim, eu devia 4.000 reais nessa fatura do cartão. E aí o próximo quadro da imagem abaixo é ele desinstalando o aplicativo do cartão. E a legenda dizendo assim, ó, não devo mais. É como esse camarada disse assim, ó, não quero. Já pensou? Chega o boleto lá na tua casa e diz assim, ó, não vou pagar. Não quero. Parei. Chegou lá dia 10, venceu a fatura do cartão e disse, não, parei. Vou desinstalar o aplicativo e simplesmente não vou mais responder. Parei de brincar. Vocês acham que o banco vai entender isso? O banco, tadinho, ele é criança chata, vamos deixar ele. Vamos pedir para outra pessoa pagar. Não funciona assim. Sempre chega um momento em que nós precisamos assumir as responsabilidades com os nossos compromissos. E com a palavra de Deus isso não é diferente. E hoje, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você sai daqui com um compromisso mais profundo, mais concreto, mais verdadeiro com a palavra de Deus. Eu quero pedir que você acompanhe comigo. Eu quero dividir esses 2 versículos em 3 pontos. E o primeiro ponto, que se der tudo certo com o nosso ponto eletrônico, ele será projetado ali, é que a palavra é viva e poderosa. Deixa eu te dizer,
Na vida real, você não pode simplesmente sair da brincadeira. Você não pode simplesmente sair de uma discussão e não lidar com o ônus daquela circunstância. Você não pode simplesmente dizer, parei, não quero mais brincar com a vida. Da mesma forma que você também não pode fazer isso com a palavra de Deus. Você não pode ouvir a palavra de Deus e dizer, parei. Você não pode ouvir a palavra de Deus, cruzar os seus braços e dizer, isso não é nada para mim. Pelo menos você não deveria fazer isso. Na vida real, os compromissos, as responsabilidades te encontram. Na vida real, a palavra te encontra. E agora você terá que lidar com isso. Você terá que dar uma resposta a essa palavra. Bom, no versículo 1, apenas a parte A do versículo 1, nós temos o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus é viva e poderosa? Essa é a palavra de Deus que nós cremos. Antes de fazer as considerações e aplicações desses 3 pontos, desses 2 versículos, nós precisamos entender o contexto dessa passagem. Todo o capítulo 4 de Hebreus está falando sobre um descanso. Sobre um descanso maior, um descanso verdadeiro. E para entendermos melhor sobre o que é esse descanso, nós precisamos entender sobre o que é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela tem um objetivo muito bem definido. A carta aos Hebreus é escrita para mostrar a superioridade de Cristo em relação à lei mosaica. A carta aos Hebreus é para demonstrar a superioridade da nova aliança que nós temos em Cristo diante da antiga aliança, que era a aliança da lei. A antiga aliança aponta para a nova aliança. A lei se cumpre, ela encontra sentido em Jesus. É isso que nós encontramos em Mateus 5, dentro do Sermão do Monte. Jesus dizendo, eu não vim para revogar a lei, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Isso quer dizer que em Cristo a lei, tudo aquilo que a antiga aliança falava, todo o Antigo Testamento, em Cristo encontra o verdadeiro sentido. E a carta aos Hebreus está falando sobre isso. A carta aos Hebreus é uma maneira de nós entendermos aquilo que antes no Antigo Testamento encontra sentido em Cristo e permanece agora, ou não deve mais ser praticado. Esse texto, Hebreus capítulo 4, ele inicia falando sobre um descanso prometido ao povo de Deus. Findando o capítulo 3, nós vemos a Bíblia, esse texto, apresentando Jesus como maior do que Moisés. Qual foi a principal função de Moisés no Antigo Testamento? Ele foi um libertador. Foi aquele que liderou o povo de Deus para fora do Egito. Mas Jesus é maior do que Moisés. Quando o texto nos afirma isso, está dizendo que Jesus oferece uma liberdade maior do que a liberdade que Moisés ofereceu. Enquanto Moisés liberta o povo de forma geográfica, Jesus liberta o povo dentro do coração, de forma espiritual. Lembre-se que em toda a peregrinação do deserto, há inúmeros juízos de Deus, porque o povo continuou vivendo da maneira como vivia no Egito. O povo continuou vivendo de forma que não agradava a Deus. O povo saiu do Egito, mas de certa forma o Egito não saiu do povo. Porque Moisés não tinha a capacidade de fazer isso, é só Deus quem pode mudar o coração. A Rebeca leu aqui o texto no início do nosso culto de Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Que nós somos salvos, nós recebemos o selo do Espírito Santo quando cremos na mensagem do Evangelho. Esse é o selo que é a garantia da nossa redenção para o dia da volta de Cristo. Não é simplesmente uma mudança geográfica, não é simplesmente uma mudança exterior, uma mudança de comportamento, é uma mudança no interior, é uma mudança do coração. E isso é só a palavra de Deus que pode fazer. Bom, o capítulo 4 inicia falando sobre o descanso. Que descanso é esse?
Não é um descanso simplesmente de férias. Não é um descanso simplesmente das suas obras. Porque se tem uma coisa que cansa, é tirar férias. Quem cansa tirando férias? Você cansa tirando férias? Levanta a mão. Eu canso tirando férias. Tu vai tirar férias, tu cansa, tu volta, meu Deus do céu. Agora tem que arrumar tudo essa mala. Lavar as roupas. Fazer comida. Limpar as coisas. Meu Deus. Claro que a gente descansa num certo sentido, mas cansa no outro. Não é sobre esse descanso, não é sobre o descanso das obras das nossas mãos, mas é sobre um descanso maior. Não é sobre um descanso de você sentar na sua cadeira de balanço e ficar relaxando após um dia de expediente. Não é sobre você se aposentar. Não é sobre você não ter nada mais para fazer. Está falando sobre um descanso maior do que isso. Está falando sobre um descanso do céu. Acompanha comigo, por favor, o que diz no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 6. Diz assim: portanto, o descanso, que descanso? Descanso das obras? Não. Um descanso maior, um descanso superior. Não descanso para os nossos músculos, mas descanso para a nossa alma, descanso para a nossa vida eterna. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Quem são esses primeiros que ouviram as boas novas e não entraram nesse descanso? Está falando sobre aqueles que ouviram a mensagem, ouviram a palavra do Senhor e não creram nela. E por isso morreram e condenados, permanecerão condenados para sempre. Não vão entrar no descanso de Deus por causa da desobediência. E versículo 7 segue dizendo: por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Essa ocasião é hoje. Como eu disse, há um paralelo na carta aos Hebreus. Antigo Testamento, Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança. Quem são aqueles que primeiro ouviram a mensagem das boas novas? Foi o povo que foi liberto do Egito, mas com o coração permaneceu no Egito. Não se converteram dos seus pecados. Esses morreram, esses não entraram no descanso de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, que é grande em amor, como diz Efésios capítulo 2, Ele nos amou em Cristo. Quando o texto aqui de Hebreus está dizendo, por isso, Deus proporcionou outra ocasião. Que outra ocasião é essa? Não é uma saída do Egito com Moisés, mas é agora o Filho do Homem, o Filho de Deus, vindo à terra, sendo crucificado por nós. Essa é a ocasião. E ainda que essa ocasião tenha acontecido num ponto específico da história, há mais de 2000 anos atrás, ela se apresenta a nós mais uma vez hoje. A ocasião, portanto, de abandonar as más obras, a ocasião, portanto, de deixar de viver na desobediência, é hoje. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de assumirmos uma responsabilidade, um compromisso com a palavra de Deus. Talvez você me diga, mas eu já creio. Então leia a palavra de Deus. Assuma esse compromisso. 2024 eu vou ler a Bíblia toda. Por que é necessário? Porque eu amo ao Senhor. E eu quero saber tudo o que Ele revelou acerca dele mesmo. Aquele que não lê a Bíblia, ele fica refém daquilo que os outros falam. Eu fico imaginando que deve ser muito triste você vir a um culto, você não concordar com o que o pregador está dizendo, mas também não saber o que é certo. Porque você pode, enquanto sentado aí, discordar daquilo que fala. Mas se você não sabe o que é certo, como que você vai viver? Ou você vive sem palavra, ou você concorda com aquilo que você acha certo. Gente, eu não sou mais especial que ninguém. O livro de Atos, fala que os bereanos, eles examinavam aquilo que Paulo pregava. Quem sou eu para dizer que você não deve examinar o que eu estou falando? Examine.
Vocês perceberam a irmã Rebeca aqui falando, porque no dia, lá o ano passado, no início do ano passado, foi pregado um sermão só sobre esse texto. Tem anotado na Bíblia dela. Você tem anotado os sermões? Você não tem caneta, quer uma? Eu tenho aqui, eu te empresto agora. Nós não podemos, irmãos, afirmarmos que cremos que a Bíblia é viva, é poderosa e sairmos de um culto onde a palavra de Deus é exposta do mesmo jeito. Que vida é essa? Que poder é esse? Que não gera vida e não transforma nada? Certamente não é a palavra de Deus. Pois bem, o que o texto está nos dizendo é que a palavra é viva e poderosa. E a palavra que é viva e poderosa, a palavra de Deus, ela não se torna a palavra de Deus só porque você crê nela. Se você não crê na palavra de Deus, ela continuará sendo palavra de Deus. Se você não acreditar, se você não se submeter à palavra de Deus, ela vai continuar sendo palavra de Deus. Ela não depende de nós, pelo contrário, é nós que dependemos dela. Ela é a palavra viva de Deus. Viva porque possui vida nela mesma. Essa palavra que gera vida em nossos corações. No finalzinho do primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, iniciando ali o segundo capítulo, vai falar que nós fomos regenerados. Não por uma semente corruptível. Nós somos regenerados pela palavra de Deus. Que ela é viva. Ela é poderosa. Essa palavra que nós lemos, que nós temos em mãos, não é uma história simplesmente. Essa palavra não é simplesmente para te informar. Essa palavra não é simplesmente para tirar a tua curiosidade. Mas é para despertar a tua responsabilidade. Não me importa quantos versículos você sabe de cor. O que importa é o quanto você tem praticado acerca disso. E é claro que quanto mais você pratica, mais fácil vai ser você decorar aquilo que você está praticando. Você lembra da primeira vez que você foi dirigir? Talvez aqui temos uma lembrança traumática para alguns. Mas eu lembro até hoje, a primeira vez que eu peguei um carro. Quando o camarada que estava me ensinando a dirigir, ele disse assim, ó, você tem que cuidar aqui para onde tu está indo. Você tem que pisar nesse pedal aqui bem da esquerda. O freio do meio tem mais um acelerador. Eu estava pensando, eu tenho 2 pés. Como que tem 3 pedais? Não, e tu tem que acertar o tempo aqui da marcha. Gente, eu pensei, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Hoje a gente entra no carro, bobear, já arranca em segunda. Nem bota em primeira, né? Se está numa descidinha, já arranca em segunda e vai embora. Porque de tanto praticar, tu decorou, aquilo se tornou parte de ti. Então é claro que tem a sua importância nós decorarmos a palavra de Deus. Salmo 119 vai ensinar acerca disso. Guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Isso aqui não é uma história, simplesmente. A Bíblia não tem o objetivo de nos fazer refletir e tirar uma boa moral das suas páginas. Não, realmente, matar não é legal. Verdade, a Bíblia está certa. Mentir, eu não gosto que mintam para mim. Eu acho que eu também não deveria mentir para os outros. Verdade, não vou mentir. Agora, isso aqui, que está dizendo que há mais alegria em dar do que receber, olha, eu gosto mais de receber. Então isso aqui eu não vou concordar com a Bíblia. Que palavra é essa? Que nós concordamos parte e não toda. Que palavra é essa que lemos parte e não toda? Que palavra é essa que nós meditamos apenas em alguma coisa e aplicamos apenas alguma coisa? Que palavra é essa? Certamente não é a palavra viva e poderosa. Porque a palavra que é viva e poderosa, ela é eficaz. Ela transforma as nossas vidas. Ela muda quem nós somos. Você já teve um encontro com essa palavra? Essa palavra já encontrou você? Você consegue identificar na sua história um momento em que algo mudou, que
que você não tem um adjetivo, uma palavra correta para descrever a sua experiência, mas algo mudou e agora você já não é mais o mesmo. Isso significa que a palavra encontrou você. Mas se você continua vivendo do mesmo jeito, a palavra de Deus não te encontrou. E se a palavra de Deus não te encontrou, você está perdido. Se a palavra de Deus não te encontrou, você está perdido. E aí você pode ler a Bíblia 2 vezes no ano 2024. Mas se isso não entrar no seu coração, você está perdido. Quando a palavra de Deus diz, acontece. Porque ela é viva e poderosa. Recorde comigo, por favor, de algumas palavras que saiu da boca do nosso mestre, Senhor Jesus Cristo. Você lembra dele dizendo, fique curado? Já leu isso em algum lugar? Jesus dizendo para o enfermo, fique curado. O que acontecia com o enfermo? Curado. Porque a palavra é viva e poderosa. Você lembra dele dizendo, levante e ande? O que acontecia com o paraplégico? O que acontecia com aquele que não conseguia se firmar sobre os seus pés? Ele levantava e ainda saía carregando a sua maca. Você se lembra daquele episódio fantástico de Jesus chegando diante de um túmulo, após 4 dias de um corpo apodrecendo lá dentro, um camarada chamado Lázaro, e ele diz, Lázaro, saia para fora. O que acontece? Qual é a conclusão disso? Lázaro, sai. Não havia outra escolha. Não havia a opção de Lázaro dizer, não vou sair, quero ficar morto. Não, Deus disse, venha, sai para fora. Você se lembra daquele episódio onde Jesus está no barco com os seus discípulos e começa uma tempestade? Mar agitado, vento soprando, parece que vai tudo virar. E aí Jesus diz, com uma ordem, sossega, aquiete-se. O que acontece? Calmaria. Aquela tempestade vira uma lagoa. Será que da mesma forma nós estamos respondendo à palavra de Deus? Quando nós lemos algo na palavra, quando nós somos informados acerca de algo da palavra, a nossa resposta também é essa? Quando Deus diz algo para nós através da sua palavra, isso passa a ser uma realidade em nossa vida? Ou nós ainda lutamos como quem dá murro em ponta de faca para viver as coisas do nosso jeito? Isso tudo são palavras ditas pelo nosso Senhor. E são palavras eficazes, palavras poderosas, palavras vivas. Não são palavras ditas em vão. Por isso, irmãos, quando vamos à Escritura, está ali já? Quando vamos à Escritura, não podemos ter em mente uma fábrica abandonada, que mesmo tendo sido muito produtiva outrora, hoje é inoperante. Você já entrou numa fábrica abandonada? Quando a gente era criança, tinha uma fábrica lá em Giroá que nós entrávamos para brincar de esconde-esconde lá. A gente fazia muita coisa. Aquela fábrica, porém, não fazia nada. Muitas vezes é assim que nós chegamos diante da palavra de Deus. Nós abrimos ela, olhamos aqui e até afirmamos, uau! Que maravilha! Que coisa incrível! Quantos milagres! Nossa, quantas chaves! Esse é o termo da moda, né? Quantas chaves! Isso aqui tem o poder de mudar o mindset. Uau! Isso pode desenvolver uma pessoa. A chave do sucesso está aqui. Mas não serve para mim. Que palavra viva e poderosa é essa? Que você tem nas suas mãos, que não provoca mais nada em você. Que palavra viva e poderosa é essa que você tem em suas mãos, que ela não toca mais nem as suas emoções? Eu não estou dizendo que a gente tem que viver chorando, isso é feio. Viver choramingando. Principalmente o homem. Agora, qual foi a última vez que a sua Bíblia
viu as suas lágrimas? Qual foi a última vez que você dobrou os joelhos com a sua Bíblia aberta e lendo ela, seu coração foi desmanchado diante de Deus? Ah, pastor, eu não preciso chorar. Normalmente, isso vem da boca daqueles que os corações já estão secos há muito tempo. Eu quero afirmar mais uma vez. Eu não estou dizendo que você tem que estar chorando sempre, não é isso. Mas eu gosto daquilo que um grande homem de Deus do passado disse, Leonard Ravenhill. Os nossos olhos estão secos, porque os nossos corações estão secos. Porque a palavra de Deus, para nós, muitas vezes já não é mais tão poderosa, viva e eficaz. Então, por favor, se você até agora está com essa postura, indiferente, impassiva, diante da palavra de Deus, como quem está entrando numa fábrica abandonada, eu quero chamar você ao arrependimento. Porque não é qualquer coisa que você tem diante de você. É a palavra de Deus. Viva e poderosa. Em segundo lugar, essa palavra, ela é profunda. Ainda no versículo 12 diz: é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Algumas versões vão trazer até os desejos mais profundos. Eu não vou entrar no mérito aqui do debate da dicotomia e tricotomia. Se você nem sabe o que significa esses termos, não se preocupe, nós não vamos falar sobre isso hoje. Eu não vou falar aqui sobre a divisão de alma, espírito ou coisas do tipo. Mas o que está sendo nos apresentado aqui é que a palavra de Deus, ela entra no profundo do nosso ser. Você já viu um buraco muito grande? Qual foi o buraco mais grande, maior que você já fez? Que você já viu? Você não tinha uns amigos meio fora da casa quando era criança, que eles diziam assim: e se nós fizermos um buraco aqui agora? Se nós cavar bem fundo, será que a gente chega lá do outro lado da terra? Nunca conheceu alguém assim? Talvez você era esse. Qual foi o maior buraco que você já viu? Pesquisando de forma aleatória, eu não lembro como é que essa informação chegou até mim, mas apenas para ilustrar. Em 2021, a empresa Petrobras, ela bateu um recorde brasileiro de maior escavação no pré-sal para coletar petróleo. Foram mais de 7.700 metros de profundidade. É muita coisa. A máquina que faz esse tipo de buraco, ela precisa ser muito forte. Porque quanto mais fundo chega, mais força precisa para continuar indo em frente. É perfurar tantas camadas até chegar ao alvo. A palavra de Deus é muito mais profunda do que isso. A palavra de Deus, ela vai ainda mais fundo do que isso. Nós temos aqui alguns irmãos que têm tatuagem. Você já viu como é que funciona o processo de tatuagem? Aquela agulha, ela precisa penetrar profundamente na pele. O resultado é uma marca para a vida toda. Tem gente que se arrepende, tem gente que não. Não vou entrar no mérito da coisa. Se você não gosta de tatuagem, não faça. Se você é crente e gosta de tatuagem, não faça uma tatuagem escrita diabo, pelo amor de Deus. A questão não é essa. A questão é: existem coisas que a gente pode pensar que vão marcar a gente para sempre. Há experiências que nós vivemos aqui nessa terra, na nossa vida, que marcam a gente para sempre. Mas a palavra de Deus é mais profunda do que tudo isso. É mais profunda do que qualquer buraco que qualquer máquina pode fazer. É mais profunda do que é mais íntima do que qualquer máquina de tatuagem pode fazer. Ela é mais
permanente do que qualquer tatuagem tem o poder de se tornar. A palavra de Deus é mais profunda do que tudo isso. Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra que nós afirmamos que cremos. Deixa eu perguntar a você, há áreas da sua vida que a palavra de Deus ainda não tocou? Porque se a resposta for sim, que palavra é essa, gente? Porque se o autor aqui aos Hebreus está dizendo que ela é capaz de entrar, de ir tão profundo dentro de nós, ao ponto de dividir juntas e medulas, de dividir alma e espírito, de dividir aquilo que é indivisível. Que área da nossa vida ficaria escondida dessa palavra, sendo que ela é profunda desse jeito? Então deixa eu dizer a você, pare de se esconder. Pare de fugir. O texto diz que essa palavra ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Naquela época, essa era a referência para uma coisa profundamente afiada. Não era uma espada que cortava de um lado só, como se fosse um facão. Mas era uma espada que não tem como tu pegar ela na lâmina dela e não ser ferido. Deixa eu dizer para você, se você tem alguma esperança, de se aproximar da palavra de Deus sem ser ferido, tire o seu cavalinho da chuva. Porque a palavra de Deus vai ferir você. Ela vai encontrar você e ela vai ferir você. Ela vai sangrar você. Ela vai machucar você. Ela vai matar você. Afinal, é isso que nós lemos em Oséias capítulo 6. Deus vai nos ferir. Mas depois Ele vai atar as nossas feridas. Ele vai nos matar, mas depois é Ele quem vai nos ressuscitar. É a respeito disso que Jesus está conversando com Nicodemos em João capítulo 3. É necessário que a gente nasça de novo. E não como quem entra no ventre da sua mãe, mas como quem morre para essa vida e ressuscita para uma vida em Cristo. Há quem diga que o bisturi de diamante é a coisa mais afiada do mundo. Comparado à palavra de Deus, o bisturi de diamante é como uma faca de cortar pão, como uma faca de passar margarina que você tem em casa. Ou se você é mais fitness, a tua manteiga. A palavra de Deus vai ferir você. Se em 2024 você tem esperança de viver próximo da palavra de Deus sem ser ferido, eu quero dizer que você está profundamente enganado. A minha oração em nome de Jesus é que esse ano sejamos feridos e profundamente feridos pela palavra de Deus. Que a gente sangre o que tem que sangrar. Que morramos aquilo que precisa morrer. Porque assim nós experimentaremos a vida verdadeira que há nessa palavra. Você lembra do que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 20? Ele diz que morreu. Ele diz que foi crucificado com Cristo. Ele diz que agora já não é mais ele que vive, mas Cristo vive nele. Esse Filho de Deus que morreu, que se entregou por ele. Você pode afirmar isso? Você foi morto pela palavra de Deus? Ou será que ainda nesse ano nós ainda usaremos o discurso de que a culpa é sempre dos outros? É comum em nosso meio, diante de uma situação estressante, alguém afirmar: aquela pessoa me tira a paciência. O Odair me estressa. De quem que é a culpa nesse discurso? De quem que é a culpa nesse discurso? Do Odair. O Odair me estressa. Mas será que através dessa situação não é Deus mostrando que há ainda em mim alguma área da minha vida que precisa morrer? Talvez a melhor forma de eu colocar essa situação em palavras seria: eu me estresso com o Odair nessa situação. Nesse discurso, de quem é a culpa? É minha.
Isso é o discurso de quem foi ferido pela palavra de Deus. Porque não fica colocando a culpa nos outros. Quando nós ficamos sempre colocando a culpa nos outros e sempre colocando a culpa em terceiros ou até mesmo nas circunstâncias, isso só mostra que ainda não morremos para nós mesmos. Ainda mostra que ainda fugimos da verdade de que somos pecadores, da verdade de que gostamos de viver do jeito que vivemos, de que rapidamente, se tirarmos os olhos do Senhor, nós somos levados aos nossos pecados. Como um cão volta para o seu vômito, assim nós voltamos sem o Senhor. E a literatura de Provérbios, ela é feia justamente para nos mostrar o quão horrendo, o quão nojento é nós. Somos nós, quando não somos feridos pela palavra de Deus. Então, meu irmão, não importa por qual lado você tente tocar a palavra, ela vai te ferir. Não tem como sair ileso dessa aproximação. Não tem como você afirmar, eu quero ser próximo, eu quero ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, e se manter intacto, fechado, porque a palavra de Deus é profunda. Ela vai entrar no íntimo do teu coração, ela vai tocar no teu orgulho, ela vai tocar naquilo que você tenta esconder de todo mundo, ela vai mexer lá. E é justamente disso que nós precisamos. Um relacionamento profundo com a palavra de Deus nos arranca da vida de pecado. Talvez você está aí pensando, por que eu continuo caindo nos mesmos pecados? Por que eu não consigo vencer esse pecado? Por que eu continuo falando o que não devia? Por que eu continuo postando o que não devia? Por que eu continuo me vestindo da forma como não devia? Gente, agora são dias quentes, eu sei, são dias quentes. Mas mulheres, por favor, vistam-se com prudência. Vistam-se com prudência. Pelo amor de Deus. E é claro que esse recado é dado, ele é direcionado de forma mais específica às mulheres. Mas vivemos dias complicados que também precisamos afirmar isso aos homens. Vistam-se com prudência. Tome cuidado com os decotes. Tome cuidado com os cortes das roupas. O desenho da tua coxa, da tua barriga, do teu quadril, é para o teu marido. Mas eu não sou casada, então não é para ninguém. Esconda. Fecha parênteses. Por que nós continuamos muitas vezes insistindo nessas coisas? Por que muitas vezes, até mesmo isso, eu vou abrir o parênteses de novo, eu não quero deixar fio solto aqui. Por que muitas vezes nós insistimos, não tem nada a ver usar esse tipo de roupa. Não tem nada a ver eu expor o meu corpo. Ou até mesmo dar a ideia de que estou querendo expor parte do meu corpo. Mostrar a barriga, mostrar a parte do corpo que deveria ser do seu marido. Por que não tem nada a ver isso? Porque isso revela o teu coração. Isso revela que há algo dentro do teu coração que ainda precisa morrer. Sabe por que as tuas bermudas são curtas? Sabe por que a tua blusa está curta aqui para cima? Porque o teu coração ainda não foi ferido pela palavra de Deus. E gente, em nome de Jesus eu quero dizer isso. Uma vez eu fiz um compromisso com essa igreja. Eu não vou deixar nenhum pastor de fora vir aqui e dizer as coisas difíceis para vocês. Eu sou o pastor dessa igreja e eu vou dizer isso para você. Especialmente a você, minha irmã. Eu vou dizer isso para você. Cuide-se. Seja prudente. Modesta. Não mostre aquilo que você não deveria mostrar. Ai, mas eu ganhei essa roupa. Não usa. Troca. Ai, mas que desfeita. Você está querendo agradar quem? Para com isso. Para. Percebe? Nós estamos falando de roupa. E muitos de nós já viramos a cara. A gente já vira os olhos. A gente não quer ser ferido pela palavra de Deus. Quanto mais nas outras coisas. Que palavra é essa que não é profunda e não sonda as intenções do nosso coração? Quando você se olha no espelho e vê o jeito que você se veste, ou as suas atitudes, aquilo que você posta, você sonda o seu coração para ver qual é a motivação que você está fazendo? Pois é até lá que a palavra de Deus vai entrar. E ela vai mudar quem nós somos. O nosso exterior
será mudado por aquilo que nós somos no interior. Então para de achar que isso não tem nada a ver. A palavra de Deus é profunda e ela vai nos ferir profundamente. Ela corta as nossas raízes de pecado, aquilo que está lá no íntimo do nosso ser, para que possamos ser reposicionados e agora fixados em uma rocha firme. Não é aquilo que a moda diz, não é aquilo que o mundo diz. Agora é certo falar desse jeito. Não, mas se a Bíblia diz que não, é não. Agora é certo se comportar desse jeito. Se a Bíblia diz que não, é não. Agora não pode mais corrigir as crianças. A Bíblia diz que a vara da disciplina é uma bênção para a criança. Corrija seus filhos. Ensine-os. Para de ficar puxando e espancando. Mas ajoelhe-se diante do seu filho, abaixe-se, olhe no olho dele, ensine e corrija. É isso que a Bíblia ensina a fazer. Mas o mundo diz que não pode. Gente, eu estou nem aí para o que o mundo está falando. Porque a palavra de Deus me encontrou e ela foi profunda nesse encontro. Mudou quem eu sou. Deve mudar quem nós somos. Nós não podemos continuar agindo do mesmo jeito. Se a palavra de Deus não entrar profundamente em nossos corações, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer tipo de filosofia. Faremos aquilo que o mundo está fazendo, aquilo que o mundo acha que deve fazer. Então te arrependa disso. Porque se você não foi tocado profundamente pela palavra, não foi a palavra de Deus que te tocou. Porque o que esse texto está dizendo é que ela é viva e poderosa. E ela é profunda. Ela entra fundo no nosso ser. E por fim, a palavra é reveladora. Versículo 13 diz: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. A palavra que entra no nosso íntimo, ela não mantém o nosso íntimo, aquilo que tem lá, escondido. Ela traz para a luz. Talvez você tenha medo disso. Talvez você tenha medo do que as pessoas vão pensar de você ao descobrirem quem você realmente é. Porque ao aproximar-se da palavra de Deus, ela vai revelar. Ela vai te expor. Ela vai deixar escancarado as suas motivações. Você se lembra do que diz em João capítulo 3, versículo 20, até o versículo 21? Quem pratica o mal, quem tem as suas motivações ruins. O irmão Júnior pregou sobre esse texto um dia aqui em nossa igreja. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela. Ele quer permanecer escondido, pois teme que seus pecados sejam expostos. Quem tem medo que seus pecados sejam expostos? Quem tem medo? Aqueles que praticam o mal e odeiam a luz. Mas o versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Quem tem verdadeiras motivações, quem foi ferido por essa palavra, ele foi restaurado, ele foi regenerado no íntimo do seu ser, e agora as suas motivações são genuínas, as suas motivações são piedosas. E é por isso que é alguém que não vive em segredo, é alguém que não tem áreas da vida escondido. Já pensou, eu chego lá na loja do Júnior, quando eu chego lá, o Júnior, peraí só um pouquinho, pastor, não entra, deixa eu esconder aqui, deixa eu fechar aqui umas coisas. Peraí, Júnior, mas tem alguma coisa errada? Não, é que isso aqui é negócio. Os irmãos da igreja não podem ver. Aí deu ruim, né? Que a gente já chegou até de fazer reunião lá dentro. Chegar lá, todo mundo. Já pensou? Chego lá na CWA. Não, avisa quando o pastor chegar ou quando chegar alguém da igreja. A gente não deixa entrar. É de se desconfiar se acontecesse alguma coisa assim. Pessoas que gostam de manter áreas das suas vidas escondidas são pessoas que amam o mal. São pessoas que praticam a maldade.
e elas temem ser expostas. Eu já disse isso em outro momento, não estou falando que você tem que pegar o microfone e falar tudo, de tudo sobre a sua vida para todo mundo, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aí você chega, você vai orar com o irmão, Você pergunta para ele, me diz, irmão, tem algum pedido? Não, tá, tudo bem. Vive que nem um pagão, que nem um místico. Não pode contar para ninguém, senão se contar, dá errado. Não é diferente de quem pula 7 ondinhas, não é diferente de quem passa a virada de amarelo para ganhar dinheiro. Isso é paganismo. A palavra de Deus é reveladora. E ela nos chama para um relacionamento verdadeiro com Deus e também entre nós. Você tem medo de que as pessoas descubram quem você é realmente? Ou quem você é realmente é uma bênção na vida das pessoas que te cercam? Quem você é realmente? A sua maior preocupação deveria ser a respeito do que Deus acha de você, de quem você é diante de Deus, porque é pela palavra de Deus que seremos julgados. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz, o apóstolo Paulo aqui levantando uma pergunta: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Logo, seria servo das pessoas. Quem você tem procurado agradar? Por que você tem procurado esconder quem você é? Por mais que você consiga se esconder das pessoas que estão ao seu redor, a palavra de Deus, viva e poderosa, profunda, reveladora, vai encontrar você. E ela vai te expor. A minha oração é que você esteja cercado de relacionamentos verdadeiros, para que você possa expor os teus pecados, as tuas dificuldades, para alguém que vai colocar a mão no teu ombro, vai chorar com você, vai orar com você, e vai dizer: daqui tu não anda mais sozinho. Daqui para frente, nós somos um só. E nós vamos vencer isso. É através da palavra que Deus vai nos julgar. Não é através daquilo que você sabe simplesmente. Não é através das suas intenções. Quando Jesus manda a gente julgar de acordo com a reta justiça, Ele fala para julgarmos pelos frutos das pessoas, pelas ações das pessoas, e não simplesmente pela intenção. Quando você quer saber se uma árvore ela é uma laranjeira, você parte o caule no meio e fica procurando lá a intenção daquela árvore de dar alguma coisa? Não, você olha para os galhos, você olha para os frutos, para aquilo que aparece. Você não vai escavar ela e procurar a raiz dela. Nós seremos julgados pela palavra. Ah, mas a minha intenção era boa. A palavra de Deus vai julgar as tuas intenções. E ela vai expor as tuas intenções. É essa palavra que nos revela diante de Deus. Revela plenamente, sim, sem chance para brincar de fazer conta. Será revelado. Ficará escancarado a forma como eu e você temos tratado a palavra de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não se engane. A forma como você trata a palavra de Deus é a forma como você trata o próprio Deus. Se você ama Deus e não ama a sua palavra, você não ama Deus. Se você conhece a Deus, mas não conhece a palavra, você não conhece a Deus. Se você se relaciona com Deus, mas não se relaciona com a palavra, você não se relaciona com Deus. Não se engane. Diante disso, portanto, a palavra viva de Deus continua sendo eficaz, continua sendo poderosa. Nós precisamos crer nela. Crer que é nela que nós temos esperança para os nossos dias. Cremos que é nela que nós temos salvação para nós e para os nossos. Tiago capítulo 1, versículo 21 vai dizer: portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder
para salvá-los. Submetam-se a essa palavra. Não trate ela como se fosse qualquer coisa. Entenda, a palavra de Deus não irá arranhar a superfície do seu coração. Ela não vem para fazer uma carícia. A palavra de Deus não vem simplesmente para fazer um consolo. Ela vai enxugar as lágrimas do teu rosto, vai. Ela vai te consolar, vai te confortar nos momentos difíceis, vai. Mas muitas vezes ela vai te ferir, e não de forma superficial. Ela não vem para arranhar o seu coração, ela vai ferir profundamente quem nós somos. E é isso que nós precisamos desesperadamente. É isso que nós precisamos, sermos feridos por essa palavra. Se queremos de fato, irmãos, que o reino do Senhor Jesus avance através de nós, se queremos de fato que o reino do Senhor Jesus avance através dessa igreja, se você tem esse desejo, se você ama Jesus e quer, sonha, anseia ver o reino avançando através da sua vida, você precisa ser ferido pela palavra de Deus, porque aí você vai na autoridade dessa palavra e não na sua. Você não vai cheio da sua saúde, mas você vai em nome de Jesus, ferido pela palavra dele e também capacitado por ele. Não pense que essa palavra não vai mexer na sua vida. Há tantas coisas que já nos tocaram. Marcas externas, marcas internas, traumas, abusos, palavras malditas. Há tantas coisas que já nos tocaram, mas nunca nos transformaram, porque é só a palavra de Deus que pode fazer isso. A psicologia tem o seu lugar valioso, mas é só a palavra de Deus que vai trazer vida. A filosofia, a sociologia, conselhos, tudo isso tem um lugar valioso, importante em nossas vidas, mas é somente a palavra de Deus que pode nos transformar. Irmãos, a palavra da qual falamos, ela não é uma examinadora corrupta. Ela não vai chegar em você e fazer vista grossa. Ela não vai olhar para o seu coração e dizer, tadinho, ele tinha uma intenção boa, vou deixar passar. Oh, mas olha só quanto dízimo ele deu. Olha quanta oferta. Olha quanta gente ajudou. Eu vou deixar passar. Não. A palavra de Deus não é uma examinadora corrupta. Ela não vai deixar alguma coisa passar. Ela não é maleável, ela não é suscetível. Ela é firme, é verdadeira. E nos coloca hoje diante do nosso Senhor. E a pergunta que eu quero lhe fazer é como você tem tratado essa palavra? O que essa palavra é para você? Ela é viva e poderosa? Há um brilho no teu olho quando você pensa acerca disso? Que ela é viva e poderosa? Há uma experiência dentro de você que demonstra isso, que ela é profunda? Há algo em você que diz que ela sim é reveladora? Porque ela mostra, ela denuncia quem você é, a maldade que há em você. Mas não denuncia como quem julga simplesmente, mas denuncia como quem aponta para o caminho que é Cristo. Ele que possui a palavra de vida eterna. Como você tem tratado essa palavra? Como você tem vivido essa palavra? A minha oração é que nós pudéssemos nos unir ao salmista Davi nessa tão maravilhosa declaração. Salmo 19, do versículo 7 até o versículo 14, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração.
Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o seu povo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que assim como o salmista, possamos assumir essas verdades acerca da palavra de Deus. Que ela seja mais valiosa do que o ouro puro, que ela seja mais saborosa do que o melhor mel, que não haja prazer nesse mundo, que sejamos capazes de trocar pelo prazer que há na palavra de Deus.